Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método A Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib, o método da Canção Nova. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero convidar você a conhecer, se você ainda não conhece, a estar conosco neste vídeo. Acolho você que todos os dias está aqui comigo. Que bom ter a sua companhia, Deus abençoe muito. Obrigado pelo seu testemunho, pelo seu comentário. Isso que você faz, essa interação, ajuda demais, não só o canal como um todo, mas sobretudo porque as pessoas que aqui entram e leem os seus comentários serão edificados por eles. Muito obrigado, que Deus abençoe. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos no capítulo 3 do Evangelho de São João, versículos de 22 a 36. Depois disso, Jesus veio com os discípulos para o território da Judéia e permaneceu ali com eles e batizava. João também batizava em Enom, perto de Salim, pois já lá as águas eram abundantes e muitos se apresentavam para serem batizados. João ainda não fora encarcerado. Originou-se uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação. Eles vieram encontrar João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem deste testemunho, batizava e todos vão a ele. João respondeu: um homem nada pode receber a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: não sou eu o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Quem tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que está presente e o ouve, é tomado de alegria à voz do esposo. Essa é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. E o que é da terra é terrestre e fala como terrestre. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém acolhe o seu testemunho. Quem acolhe o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e tudo entregou em sua mão. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não terá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra do Senhor, da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, aqui é um outro testemunho que São João Batista vem dar. Ele é questionado desta vez não pelos opositores em si, mas por um discípulo, alguns dos seus discípulos, que tiveram uma discussão sobre a questão da purificação. Por quê? João Batista, ele pregava o arrependimento dos seus pecados e ele batizava para um arrependimento. Mas Jesus batiza e dá a graça da filiação divina. Jesus batiza.
Como assim? Aqui nós temos um trecho em que nós ouvimos isso, que Jesus permanecia ali e batizava. Só que nós temos uma nota de rodapé que explica bem isso. Batismo idêntico ao de João, de quem Jesus foi provavelmente um dos discípulos seguindo, que no caminho caminhava atrás do mestre. Um dos sinóticos nada dizem a respeito dessa atividade, contestada também em João 4:2. Ou seja, aqui está dizendo que Jesus batizava. E na própria nota de rodapé diz o seguinte: provavelmente era alguns dos discípulos. Não era Jesus quem batizava. E era um batismo igual o de João. Jesus, no entanto, não se opunha. Jesus permitia. Quando isso foi questionado, e quem questionou foi um dos judeus, ele questionou a respeito do batismo. Como se pode? O seu batismo equivale ao batismo de Jesus que vale? Lá os discípulos dele estão batizando também. Então, se era discípulo de Jesus, era em nome de Jesus que batizavam. Mas era o mesmo batismo de João, que era a prévia do que seria o batismo de Jesus para tornar filho de Deus. Vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Jesus dá ordem lá no final do Evangelho. Essa discussão chegou até João e João foi questionado. Por quê? Porque João continuava fazendo o seu trabalho de profeta, até ser preso por Herodes. Veja, está escrito aqui, João ainda não fora encarcerado, versículo 24. Então, essa discussão chegou até João, e os discípulos foram questionar João, e aí entra na figura de João a nossa parte. Como nós devemos acolher Jesus? Jesus é o noivo. Ele é o Senhor. Ele é aquele que vem do alto. Ele é aquele que tem a palavra definitiva. Tudo isso é o que João Batista está dizendo aqui. Ninguém pode receber nada se não for dado pelo alto. Olha, um homem nada pode receber a não ser que lhe tenha sido dado do céu. E ele está dizendo isso a respeito de todos. Serve para todo mundo. Quem você será no plano de Deus está no plano de Deus. E uma vez que você o conhece e vai ao encontro, ele se realizará na sua vida segundo a sua correspondência. Nada a mais. Nada a mais. João correspondia ao plano de Deus fielmente. E quem é João? João diz lá atrás. E ele reforça que eu não sou o Cristo. Vocês não sabem que eu não sou o Cristo? Então qual o problema de estar indo mais gente para lá e menos para cá? Convém que ele cresça e que eu diminua. Tá certo, a coisa está seguindo o fluxo correto. É desse jeito que tem que acontecer. Ele tem que crescer e eu tenho que diminuir. Por quê? Porque eu sou da terra. Eu falo das coisas da terra. Ele veio do alto. As coisas que ele fala vêm do alto. Ele tem um testemunho. Ele é o esposo. Eu sou o amigo do noivo. O amigo do esposo fica feliz quando escuta a voz. Olha aqui, ele diz claramente que a igreja, que é o que Jesus está desposando na humanidade que crê nele, essa é a igreja. Aquele que crê, é batizado, será salvo. Esse vai sendo parte da igreja. A humanidade é essa que vai assumindo, entrar na igreja. E Jesus é o Deus, que é o noivo, que será o esposo da igreja. Quem é que prepara esse caminho? Quem prepara o povo? Os membros da igreja que são amigos do noivo, mas eles não são donos. São João Batista se coloca aqui neste lugar de amigo do noivo. Fala assim, olha, o noivo chegou, ele está falando lá, eu escuto a voz dele, a pregação de Jesus, o ensinamento de Jesus, está lá do outro lado do Jordão. O que eu estou fazendo? Encaminhando a igreja para ele. Você que é líder na igreja, coordenador de algum movimento,
Você tem que saber disso, que as pessoas, elas não estão na igreja indo para ficar grudadas em você, dependentes de você, não. Todos nós temos que ser dependentes de Jesus. Então, as pessoas têm que ir até Jesus. O seu trabalho é encaminhar as pessoas para Cristo. Faça bem o seu trabalho. Chegando a hora em que ele não for mais necessário, Jesus vai colocar outro no seu lugar. Simples assim. E a gente tem que entender esse movimento, porque senão a gente não sabe quem a gente é. A gente está perdido na nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Amigo do noivo. Vou dar um exemplo. Aqui na Canção Nova acontece muito isso. A autoridade e submissão é algo que oscila, transforma. Né? Eu já fui autoridade várias vezes. E já fui submisso várias vezes também. De tempos em tempos, Deus fala, eu quero você aqui para ser autoridade. É um serviço que eu tenho que prestar. Às vezes eu nem desejo. Na maioria das vezes, para dizer quase nunca. Eu não desejo. Mas se é um trabalho que eu tenho que fazer para Deus, eu vou aceitar, eu vou assumir. E chegando a hora, Deus vai falar, agora, Jason, muito obrigado pelo seu serviço, eu preciso colocar outro no seu lugar. E glória a Deus. Esse é o movimento. Na igreja é assim. É o que João está falando aqui, gente. Se a gente não entender isso, nós vamos acolher Jesus da maneira errada. Nós vamos virar fariseus. O que era o problema do fariseu? O fariseu queria trabalhar para Deus, sendo de Deus, só que Deus não podia ter o controle dele. Ele queria mandar, não, eu tenho a lei aqui, a lei diz essa aqui, eu vou fazer desse jeito. E Deus fala, não, meu filho, agora eu quero assim. E ele não queria que fosse do jeito de Deus. Ele era um religioso, é uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus, mas não quer mais escutar, não quer mais ouvir, não quer mais obedecer, não vai conseguir fazer a vontade de Deus. Embora tenha a lei nas mãos, embora tenha o manual nas mãos. Só a Bíblia na mão, gente. O manual está aqui. Mas quem ensina a ler esse manual direitinho? É a igreja. Aí entra o movimento do Espírito que anima a igreja, que nos faz ouvir o magistério, a tradição da igreja, para que a gente não se perca e use errado o manual. Vamos anotar o nosso diário? Tem muita coisa para anotar, tem muito princípio eterno aqui. E aqui, claro, do versículo 27 até o versículo 36 são princípios eternos. O restante não. O restante ele só vai indicando as realidades que foram acontecendo ali, mas aqui está importante. E ele volta, olha, importante isso aqui, volta à situação do julgamento. Por que que a pessoa é julgada? Ele fala de novo. Aqui, ó. Todo o testemunho de Jesus. Né? É necessário que ele cresça, que eu diminua. Ó, do versículo 31 e seguintes. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra é terrestre e fala como terrestre. O que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu do céu. Do céu. Mas ninguém acolhe o seu testemunho. Aquele que acolhe testifica que Deus é verdadeiro. E aí Deus envia seu Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Quem crê tem a vida eterna, mas aquele que rejeita, apesar de tudo isso, vai enfrentar a ira de Deus. Anota, além disso, qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Você é novo por aqui? Quero convidar você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o like, o comentário, porque eles evangelizam. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Padre Jonas Habib. Aqui na descrição do vídeo tem passo a passo para você. Convido você a olhar aqui nessa mesa quanta coisa boa que tem e dizer mais. Você que quer adquirir Bíblia com 5% de desconto, é só usar esse cupom que está aqui, ó, Padre Jonas da Bíblia, no loja.cançãonova.com. Qualquer Bíblia com 5% de desconto. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.